Então, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, terça-feira, 23 de fevereiro, turma do horário EF-Tarde. Hoje nós vamos falar sobre os cortes. Quando nós estudamos as peças, os componentes, na forma de representação dos mesmos, nas vistas ortográficas, existem elementos, acessórios, que facilitam o detalhamento dessa peça. Um desses elementos é associado aos cortes. O corte tem a função direta de trazer à tona aquelas arestas, geometrias, regiões da peça que, em algum momento ou durante, né, o detalhamento delas, estarão sempre representadas de forma oculta. Como assim? Muitas vezes existe um detalhamento interno à peça que, independente da vista que você coloque, frontal, as laterais, a superior e inferior, esse elemento sempre vai estar representado de forma oculta, ou seja, vai ter um material na frente dele, ele estará de linhas tracejadas. O corte ele vem justamente para você seccionar a peça e poder facilitar a compreensão do mesmo internamente, ou seja, aquilo que era oculto se torna visível. Logicamente, o corte ele não é aleatório, existem regras e normativas a fim de você detalhar corretamente o seu componente. Além dos cortes, existem outras variações que nós vamos apresentar aqui na aula de hoje, como encurtamento, vista de seção e assim por diante, ok? Então vamos lá. A técnica do corte, né? Cortar quer dizer dividir, seccionar ou separar em partes um elemento ou um todo, né? É um recurso utilizado em diversas áreas, não só do ensino, mas é uma forma de facilitar o estudo e a comunicação no interior dos objetos. Sem tais cortes, não seria possível analisar os detalhes internos aos objetos em questão, né? Então, por exemplo, na mecânica, né, também se utiliza os modelos representados em corte para facilitar o estudo de sua estrutura interna, do seu funcionamento. Coloquei 3 modelozinhos aqui bem distintos, mas que podem estar no nosso dia a dia ou a gente já viu alguma vez. Por exemplo, na medicina, nós já devemos ter visto exemplos, né, do corpo humano em corte para poder observar os órgãos internamente, os órgãos recebendo o corte também para poder ser estudado internamente e análise. Na arquitetura, você tem ali a apresentação externa do ambiente, mas pode vir um corte para demonstrar a parte interna. Mesma coisa na engenharia mecânica ou produção. Por exemplo, temos aqui 2 motorredutores. O que é um motorredutor, para quem não conhece? É um motor associado a uma caixa variadora de velocidade, uma caixa de redução, que trabalham em conjunto para fazer alguma jogada, ou de velocidade ou de torque, dependendo da aplicação. Então, por exemplo, aqui você vai ver uma carcaça, né, do motorredutor, e foi aplicado um corte, onde está essa área vermelha, justamente para você interpretar internamente, poder visualizar que ela é composta por engrenagens, no caso, engrenagens cilíndricas de dentes helicoidais, poderiam ser engrenagens sem fim, por engrenagem de dente reto, engrenagem cônica. Muitas vezes, só pela carcaça, você não consegue identificar por completo o sistema. O corte ele vem para facilitar a interpretação e leitura do mesmo. Tá? Então, além de você poder analisar uma montagem, o corte também é aplicado em peças de forma individual. Essa montagem individual faz o detalhamento interno das peças. Lembrando que nossa aula ela é bidirecional. Qualquer dúvida, questionamento, é só abrir o áudio e perguntar. Corte é denominação dada à representação de um produto seccionado por um ou mais planos virtuais, tá? Os planos eles são virtuais. Secantes é quando eles têm um ponto de interseção em relação a outro plano que pode estar perpendicular a ele, né? No corte se representa tudo que está posterior, ou seja, atrás do plano, sendo que as linhas que estavam inicialmente invisíveis se tornam visíveis. É um recurso utilizado para representar, né, de forma mais efetiva, detalhes internos dos componentes e montagens. Então, por exemplo, aqui temos um exemplo de uma peça, onde se nós analisarmos ela, nós temos um furo nela, e esse furo, se eu colocar essa peça em qualquer uma das vistas, frontal, lateral, superior, o furo ele só vai estar representado pela aresta, né, da borda dele externa, e a parte interna sempre vai ser representada de forma pontilhada, ou seja, oculta, porque nenhuma das vistas representa esse elemento, né,
em exposição, ou seja, ele estará visível, porque ele é interno à peça. A partir do momento que você aplica um corte, esse corte ele vai trazer à tona essas arestas invisíveis. No entanto, cuidado, não é de forma aleatória ou qualquer corte que vai trazer aquele seu elemento. Sempre vai ter um corte que vai ter uma melhor eficiência na apresentação do elemento oculto. Por exemplo, nós traçamos aqui um corte longitudinal à peça, né? Ó. Então, esse corte longitudinal é como se dividisse a peça nessas duas partes. Logicamente, a gente representa o que está posterior ao plano, ou seja, nas linhas de trás. Essa seria a vista em corte. A aresta, que era oculta inicialmente dos pontilhados, se torna visível. Professor, o que são esses traços que aparecem aqui dentro da peça? É a parte achurada, é a parte maciça da peça, onde tem volume de material. A gente vai explicar já para vocês o que são as achuras. Tá? Se o corte for transversal à peça, veja que ele expõe também a parte do furo, mas ele faz uma delimitação, um detalhamento mais limitado da peça. Aqui o ideal seria esse corte longitudinal, onde você tem os demais partes da peça. Veja que esse rasgo aqui, ó, no fronte da peça, ele também está oculto, né, nas vistas. Aí quando você aplica esse corte, ele se torna visível. Ok? Identificar o sentido de observação das setas acompanhada das letras. Quando se aplica um corte, normativamente, é fundamental você fazer a identificação da linha de corte, porque ela faz parte da interpretação do desenho, já a gente vai ver o porquê, e essa linha deve ser identificada pelas letras e pelo sentido de observação do corte. Então, o que acontece? Veja aqui, ó, o corte da seção AA é colocado abaixo da vista achurada. Então, nós temos aqui a peça, uma vista superior, foi aplicada uma linha aqui, ó, que é a linha de corte. Essa linha de corte é denominada de A até AA, e nós temos uma seta. Ou seja, se eu tenho minha peça aqui e eu tenho um indicativo da observação, conforme eu olho, eu vejo o rebatimento no sentido dessa vista. Desta forma, nós conseguimos observar a nossa peça. Veja aqui, nós temos a identificação de corte de A até A. Então, você observa aqui na vista superior, a linha de corte A até A, está aqui a representação do corte. Quando você olha de B até B, nós temos aqui na lateral o corte BB. Né? Ou seja, o que ele traz à tona? Tudo que está nessa região. Olha o sentido de observação, o sentido de apresentação. Quando você aplica o corte, tá? Expõe o material preenchido, material a parte maciça da peça. Essa parte maciça ela recebe as achuras, que são essas linhas de identificação de material. E o que é oculto, que está posterior a ele. Por exemplo, nós aqui nesse corte temos essa saliência posterior. Ela pode ser representada ou não, fica a critério de cada projetista. Usualmente não se apresenta, porque ela pode confundir a interpretação da peça, tá? Mas não tem nenhum resquício ou determinação que é errado você usar a parte oculta mesmo aplicando o corte. Não é obrigatório. Você vai ver ali qual a melhor forma de apresentar o seu elemento. Quando a gente fala que o corte não pode ser aleatório, nós temos aqui uma peça e foi aplicado 3 cortes distintos nela, representados nas vistas. Quando você olha a decisão do seu corte, você vai ver que nem todos eles têm a mesma eficiência ou trazem à tona tudo o que é necessário. Por exemplo, vamos pegar esse corte na vista superior, inicialmente. Quando a gente pega esse corte na vista superior, esse corte, ele traz aqui para a gente a vista, opa, só um instante, aqui na vista, ó, então tem uma vista frontal, aplicamos um corte e rebatemos aqui na parte inferior, olha a setinha, que seria a vista superior dela. Quando a gente faz esse corte, observe aqui, ó, o que ele traz à tona. Ele traz à tona para a gente representação desse furo. Então, você vê aqui, ó, as linhas que do furo inicialmente seriam invisíveis, pontilhadas, se tornam visíveis a parte de material da peça. No entanto, existe um outro rasgo aqui embaixo, outro furo quadrado aqui na parte inferior da peça, que não está representado aqui. Ó. Veja que as arestas deles estão 100% ocultas, ou seja, tracejadas. Então, talvez não seja o corte mais eficiente da peça. Então vamos fazer um corte na vista lateral esquerda.
Aí vem aqui a vista frontal, é aplicada a linha de corte, de A até A, olha a seta, o sentido do rebatimento. Opa, legal. Esse corte trouxe à tona para a gente, ó, as arestas desse corte inferior. No entanto, as arestas do furo estão ocultas agora. Ou seja, esse corte, ou pela vista lateral esquerda ou pela vista superior, não foram tão eficientes. Pessoal, só abrir um parênteses. Essa vista isométrica da peça em corte, ela não existe dentro do desenho. Ela está aqui apenas para facilitar a compreensão da linha de corte, do plano de corte, ok? Essas peças não são usadas dentro do detalhamento técnico, ok? E aí nós temos aqui um corte na vista frontal. Então veja que foi aplicado um corte aqui, ó, na superior, de A até A, rebatido pela frontal. E aqui sim, esse corte trouxe à tona o quê? Todas as arestas ocultas da peça. Então você consegue ver a aresta aqui, ó, lateral, da outra lateral, do furo, e aí você faz o completo detalhamento da sua peça. Ok? Professor, corte à vista superior, corte à vista lateral esquerda estão errados? Não estão errados. No entanto, não são tão eficientes quanto a vista frontal. Eles foram aplicados numa região, estão representados da forma correta, mas não seria a forma ideal. Mas não estão errados. Tá? Então, a gente só está vendo que a decisão do projetista em qual ponto aplicar esse corte é fundamental para maior detalhamento ou não da peça. Opa! Sobre as achuras. As achuras, elas representam, né, a parte maciça da peça. Na projeção em corte, a superfície imaginada cortada é preenchida com as achuras, que são linhas estreitas, geralmente traçadas a 45 graus, pois em alguns casos é permitida a inclinação de 30. Vou explicar para vocês. Primeiramente, quando a gente fala de desenho à mão livre, a gente tem que tomar cuidado com as achuras, as linhas de preenchimento. A linha de preenchimento, a linha de achura, ela é utilizada como linha auxiliar do desenho. Consequentemente, toda linha auxiliar, ela deve ter uma espessura correspondente à metade, ou seja, 50% da aresta da peça. A intensidade ou espessura da aresta da peça não deve ser igual às linhas de chamada de cota, que é uma linha auxiliar, as linhas de cota, que é uma linha auxiliar, a linha da achura, que é uma linha auxiliar. Por quê? Para não ser confundida. Ah, porque eu não vejo tão detalhadamente isso? Porque hoje em dia o software ele já faz isso de forma automática, ele já corrige isso para você. Lembra que ele é seu melhor amigo, então ele já lhe ajuda na hora do desenho. Quando a gente fala de inclinação, usualmente se torna linhas inclinadas a 45 graus, no entanto, as linhas não devem nunca estar em paralelo com alguma da face das peças. Como assim, professor? Se você inclinar aqui a 45, essa peça inclinada, elas ficariam paralelas à peça. Isso pode dificultar a interpretação de alguma vista. Então, você pode fazer uma inclinação de 45 em relação a alguma referência, seja uma superfície ou seja um plano. Como assim um plano? Essa peça ela não tem uma aresta paralela. Então, não tem uma aresta de referência para inclinação. No entanto, a gente pode pegar algum plano que corta a peça e representar ela em função daquele plano. Na mecânica, na produção e na automação, nós não utilizamos a achura como representação de material. Se usa isso na construção civil, engenharia civil e na arquitetura. Tá? Alguns projetos, dependendo do modelo da achura, você representa o tipo de composição daquele material. Por exemplo, né, ó, nós usamos o metal em geral, que são as linhas simples inclinadas. Mas eu tenho uma linha para ferro fundido, para ferro forjado, material branco, ligas de cobre, aço inox. Né? Olha aqui, ó, concreto, cortiça, plástico, madeira. Ou seja, dependendo do material, você tem uma achura. Lembrando, nós não fazemos especificação ou requeremos essa demonstração. Temos que demonstrar a achura. Tá? Como que eu faço, professor, então, lá no meu desenho, como eu detalho o meu componente em relação ao material? Esse detalhamento será na legenda. A legenda tem lá material de composição e você faz a descrição do material de composição lá. As achuras em uma peça composta, né, seja unidas ou montadas, são feitas em diferentes direções. Cortes em componentes
de paredes muito delgadas, ou seja, muito estreitas, como, por exemplo, chapas, juntas de vedação, guarnições, perfis estruturais, devem ser representados em negrito, com espaçamento em branco. Então, vou demonstrar aqui nas imagens para vocês o que a gente leu acima. Se a gente não tivesse aqui as churas distintas, dificilmente a gente ia distinguir que aqui seria a peça 1 e aqui seria a peça 2. A inclinação demonstra para nós que são peças distintas. Tá? Mesma coisa aqui na segunda foto. Veja que nós temos aqui um primeiro perfil, número 1, um segundo perfil delgado, ou seja, muito estreito, que ele está preenchido, ó, pode ser uma arruela, um anel de retenção, um ringue, né? E o componente número 3 que vem fazendo o fechamento. Veja que as achuras são diferentes em inclinação e apresentação. Opa, dessa forma, eu sei compreender no desenho quais são as limitâncias, onde a minha peça encaixa, onde ela encosta, né? E veja aqui do lado uma válvula de passagem, modelo gaveta. O que é uma válvula gaveta? Vocês já devem ter visto o registro do próprio chuveiro ou de uma torneira que você gira para abrir a passagem da água. No momento que você gira o manípulo lá, que seria este elemento aqui de cima, essa gaveta que a gente chama, ela sobe, permitindo a passagem do fluxo. A partir do momento que você gira ao contrário, ele faz o fechamento. Foi feita a montagem e aplicado um corte. Quando a gente aplica o corte, veja que a gente consegue observar aqui, ó, qual que é a geometria da carcaça da válvula. O elemento móvel, o gaveta, que a gente chama, né? O eixo, elementos de fixação, ou seja, todos os componentes que fazem parte dessa montagem. Conseguimos distingui-los em função dos tipos de achura, né? E aí você tem, professor, por que eu faço um desenho técnico dessa forma? Isso aqui pode ser uma instrução de montagem dentro de um manual de manutenção, tá? E facilita a interpretação da sua peça componente. Muitas vezes, se você desmontar essa válvula, quando você montar, sobrou uma pecinha ali que você, putz, onde ficaria o encaixe dessa peça? Ou qual seria a sequência de montagem? Você vai observar aqui dentro desse sistema e vai ver qual é a sequência de peças, ok? A achura não é de forma aleatória, como a gente falou, existem formas corretas e formas erradas de se utilizar a achura. Quais são as formas corretas e quais são as formas erradas? Por exemplo, se eu tenho numa peça uma aresta inclinada, as achuras elas não podem fazer parte ou alinhamento com nenhuma das arestas. Então aqui, ó, se eu tivesse uma achura de 45 graus e uma face dessa chanfrada com 45 graus, jamais eu deveria fazer isso. Isso aqui pode dificultar a compreensão da peça. Tá? O que eu faria nesse caso? Eu faria a achura com inclinação oposta. Veja que ela não está paralela com nenhuma das geometrias. Professor, mas se eu estiver inclinado para os dois lados, tudo bem. Aí você vai trabalhar uma angulação diferente da sua achura. Pode ter uma angulação maior ou uma angulação menor, tá? Como é demonstrado aqui. Linhas de cota, elas não podem fazer referência juntamente com a achura. Como assim? Ela não pode estar alinhada à achura. Isso aqui dificulta a interpretação do seu desenho. Ela deve ter um sentido oposto, né? Não estar alinhado. Professor, mas se estiver fora, mesmo fora, não pode estar alinhado. Você vai ter que fazer perpendicular. Se for o caso, não tiver saída, você trabalha uma angulação diferente na sua chamada de cota, linha de chamada de cota. Ok? Sobre cotas, pessoal, a gente vai aprender ainda mais para frente, fiquem tranquilos, viu? E aí vem a primeira ponto interessante, curiosidade. Temos aqui uma peça na isometria, seria essa flange aqui com 5 furos e um ressalto aqui no centro. Quando nós olhamos essa peça, foi aplicado um corte nela, de A até A. Olha o sentido de indicação e aqui temos os rebatimentos. No entanto, quando falamos de corte, o correto de representação seria este primeiro item. Por quê? Primeiramente, tudo que é oculto se torna visível. Então, as arestas aqui desse furo se tornam visíveis, não tem linha pontilhada. Veja que a achura está homogênea em toda a peça, porque ela é uma peça homogênea, é uma única peça. O que está errado nessa segunda apresentação? Foi utilizado pontilhado nas linhas que seriam expostas. Na verdade, elas são visíveis, são arestas preenchidas, não são pontilhadas. Então, isso que está errado na segunda vista. Na terceira vista, ela não é uma vista de corte, é uma vista de seção. Já a gente vai apresentar o que é seção. Ou seja, se eu pegar aqui essa minha peça cortada fisicamente na vida real, pintar essas faces e fazer um carimbo,
seria essa imagem que a gente ia observar. No entanto, aqui é uma vista de seção, não é a questão do corte que nós estamos vendo agora. O que está incorreto aqui, nessa quarta peça? Veja que a achura foi espelhada. É errado. Isso aqui representa peças distintas, como se aqui fosse um material e aqui fosse outro. Pode ser até o mesmo material, mas não fala que eles estão no mesmo corpo. Mas se você olhar aqui, ó, é uma peça única, ou seja, eles têm que estar todos alinhados. E nesse último também, foi feita uma distinção da achura central para as externas. Não é certo, porque nossa peça é um corpo único, ok? Pessoal, se não estiver entendendo, é só falar. Elementos padronizados não cortados, né? Elementos de máquina, que são elementos padronizados, como pinos, rebites, parafusos, arruelas, porcas, né? Não recebem meio, pois os mesmos não precisam ser detalhados, apenas especificados. Pessoal, no seu projeto, você não faz desenho técnico de um parafuso. O parafuso você vai indicar apenas aonde é a localização dele. Você vai fazer a especificação do seu parafuso. São tamanho, dimensões, comprimento, tipo de rosca, tipo de acionamento, né? Ou seja, o parafuso dentro da montagem, ele não recebe corte. Então, temos aqui uma representação, tá? Temos duas chapas distintas, unidas por um conjunto de elementos de fixação móvel, que é a porca, o relho e o parafuso. No entanto, quando é aplicado um corte, não se estende a peça. Mesma coisa esse eixo, chaveta, pino e rebite, tá? Pessoal, rebite, uma coisa interessante. O nome desse elemento de fixação permanente é o rebite. Não é a rebite. A rebite é uma droga, é um remédio. Rebite é o elemento técnico, ok? Professor, Opa, pois não? uma dúvidazinha rápida, só que veio na minha cabeça mesmo. Numa situação onde um parafuso, um rebite ou algo assim, estiver atrapalhando na visualização da peça, você removeria ele ou faria o corte? Vamos lá. Ou outro Se ângulo? você está detalhando a sua peça unitária, não é para ter o parafuso. Se você está detalhando a sua montagem, é o ideal ter o parafuso, porque ali teria que ter todas as partes componentes. Aí, se você está dificultando a visualização, você vai usar outros recursos, como vista explodida ou outras vistas para melhor representar aquele elemento. Consegue me entender? Entendi, obrigado, professor. Tranquilo? Não é o ideal você suprimir, porque se você ocultar, o pessoal pode usar como referência aquela sua instrução de montagem, ler sua montagem e falar, ó, não tem um parafuso aqui, mas lá na lista de componentes está falando 10 parafusos, mas aqui na montagem só conto 9, né? E aí, gera dúvida. Se o parafuso ali na montagem ele atrapalha alguma visualização, você vai tentar outra vista ou outro recurso para detalhar o mesmo. Tranquilo? Projeto de corte, ou plano do corte. O corte ele não é feito de forma aleatória. Você tem que pensar em como aplicar o seu corte. Nós vimos aquela imagenzinha que nós representamos 3 cortes na mesma peça, né? E vimos ali que tem um que traz maior eficiência do que o outro. Cuidado, tanto a linha de corte deve ser representada, quanto a interpretação do corte também. Quando você vai fazer a interpretação do corte, na verdade, é fundamental você entender onde está a linha de corte. Veja só essa peça que interessante. Nós temos uma peça que ela tem 4 furos nas extremidades e um corte quadrado aqui ao centro, né? Quando você faz essa peça, se, por exemplo, vamos representar o que está internamente oculto por meio de um corte. Se eu aplico um corte de A até A, nessa altura aqui ó, da peça, e faço o rebatimento, veja o que acontece aqui. Ela será representada dessa forma. No entanto, o que tem desse furo interno aqui, ele não foi representado, ou seja, você não trouxe à tona tudo que está interno à peça. Não que seria errado, não é válido, é incompleto. Então eu vou pegar e vou traçar aqui no centro, outro corte eu vou representar. Tranquilo, mas olha o que acontece, a mesma coisa. Você expôs a parte do corte central, mas não expõe os furos, ou seja, é incompleto também. Professor, então nesse caso não tem como eu cortar essa peça? Tem. Vão começar as derivações de tipos de corte. Por exemplo, o corte composto ou corte em desvio. Tem literatura que chama de corte composto,
Tem literaturas que chamam corte em desvio. O que é o corte em desvio? O corte em desvio, ele passa em planos distintos da sua peça. Veja só, ele parte de um corte de A até A, mas para você entender essa peça, você tem que analisar a linha de corte. Então, veja que a linha de corte ela começa aqui nesse pontinho onde está o ponto vermelho e se arrasta por meio da parte intermediária, né, pelo plano médio aqui do furo. Chegando nessa parte maciça, ele desce até o plano central da peça, faz o corte desse plano dessa peça central, chegou na outra parte maciça, ele sobe até alinhar novamente com o furo e faz o resto do corte. Quando você rebate esse corte, a peça é representada dessa forma. Aqui é apenas uma representação para você entender como foi cortada a peça. Essa imagem não existe, só reforçando. Cuidado, se você olhar essa peça, interpretar que isso aqui é um corte, se você não prestar atenção, não levar em conta a linha de corte, você pode fazer uma representação, uma identificação errada da sua peça. Ou seja, observar isso e achar que sua peça ela é assim, ó, quadrado, e que tem 2 furos neste ponto, ó. Se fosse uma fita cassete aí antiga, né? Para quem conhece fita cassete. E aí você achar que a linha de corte ela é essa linha azul aqui, ó. Praticamente ela estaria no centro da peça, tá, pessoal? Cuidado para você não interpretar que esse corte é uma peça assim. Para não acontecer isso, você vai ver que sua linha de corte ela sofre um desvio. Não vai estar escrito lá, corte aplicado com desvio. Não. Tem aqui a linha de corte. Então você interpreta que ela ocorreu desvio e dessa forma representa essa peça por meio dessa vista em corte. Ok? Olha um outro exemplo muito interessante. Veja que essa peça não tem nada de simétrica, não tem simetria. Ela tem aqui, ó, um primeiro rasgo lateral, um furo com rebaixo, um furo passante e um rebaixo, outro rebaixo aqui na outra extremidade. Veja o plano que foi criado. Um plano central aqui, passando pelo primeiro furo. Tá? Deixa eu ativar aqui meu ponto vermelho. Ele chega aqui, ele desce até o plano médio do furo, corta esse nosso furo e sobe para o plano médio da peça, que vai cortar esse outro rebaixo aqui, né, esse outro corte. Quando eu trago à tona essa vista em corte, seria aqui que é essa nossa vista. Cuidado para você não interpretar que está todo mundo alinhado, não está. A linha de corte traz isso. No entanto, aqui eu consegui representar todos os elementos da minha peça, todos os elementos internos, né? E aí você faz a correta representação da sua peça, ok? Esse é o corte composto, ou seja, corte com desvio. Corte parcial não é tão utilizado hoje em dia. Vira e mexe, você ainda pega algum documento com alguma representação dessa, tá? Mas o corte parcial é um corte onde você vai expor apenas uma região da peça. Por que esse corte parcial? Antigamente, quando tudo era feito à mão livre, você fazer uma representação das vistas da peça requeria um ponto de trabalho. E uma vista em corte também teria um trabalho um pouco mais elevado. Para você não ter que representar toda a peça em corte, você tinha esse corte parcial. Então, você trazia à tona apenas uma região que você queria fazer o detalhamento interno e fazia o detalhamento da mesma. Veja que essas partes que estão apresentadas em corte parcial não estariam à tona em nenhuma das vistas, apenas com corte. Mesma coisa aqui, esse tipo de demonstração aqui, feito pela linha de ruptura é essa linha sinuosa, tá? Ela pode ser tanto essa aqui, ó, toda ondulada, como essa aqui parece aquela linha cardíaca, né, que a gente vê nos filmes lá do monitor cardíaco, se a pessoa está viva ou não, né? Nos filmes tem cenas de hospital. Quando você olha aqui, você vê isso aqui muita representação técnica de alguns motores. Seria um furo interno ao eixo, onde a gente tem aqui a profundidade do eixo, a parte de rosca. Para não colocar em vistas ou aplicar um corte no motor todo, ele faz apenas aqui na ponta do eixo. Tá? Esse é o corte parcial. Meio corte. Meio corte é conhecido como corte do preguiçoso, mas na verdade não que seja preguiçoso. É ao contrário, ele dá até mais trabalho do que um corte normal. Ele apenas representa metade da peça, desde que ela seja simétrica. Cuidado. Por exemplo, nós temos aqui uma peça simétrica, de corpo cilíndrico, né? E onde foi aplicado um meio corte, ou seja, tiraram um quarto da peça aqui, ó, como se tivessem retirado essa parte. Tem o sentido de observação e a representação da peça.
Quando você olha essa imagem, você tem tanto o detalhamento externo da peça, quanto o detalhamento interno da peça. Tá? Então, meio corte, ele facilita você ter menos representações da sua peça. Meio corte em vista única, mais preguiçoso ainda, vamos falar. Estou brincando, viu, pessoal? Não é que seja preguiçoso. Ele requer uma boa compreensão, tá? E bom conhecimento das técnicas por parte dos projetistas. Por exemplo, aqui nós temos um eixo cilíndrico, tá? Aqui foi aplicado uma única vista e meio corte. Ah, professor, mas como eu sei que ele vai ter um perfil cilíndrico? Quando for colocar as linhas de cotas aqui, eles serão seguidas do símbolo de diâmetro. Consequentemente, você sabe que é diâmetro, tá? Mesma coisa aqui nesse vaso aqui, né? Ó, a simetria. E aí você tem aqui a parte de corte. Professor, isso é muito usual ver? Nem tanto, tá? Mas você ainda vê algumas pecinhas dessa forma. Olha aqui o meio corte nessa peça, cuidado. Dependendo do meio corte que você utilizar, qual é o sentido da vista vai fazer influência sobre a sua decisão. Como assim, professor? Vamos lá. Vou aplicar um meio corte aqui nessa peça, então, opa, vai vir uma linha até o centro aqui, ó, e depois vai descer aqui. Tá? Vou pegar a minha primeira representação em vermelho. Se o meu corte está aqui e minha vista está sendo nesse sentido, ó, que está aparecendo a seta, olha aqui a representação dela. Veja que nessa representação eu trago à tona quem? Tanto esse furo aqui, ó, está aqui representado, quanto esse furo central, que está aqui representado. No entanto, se eu pegar uma vista, como está em azul aqui, ó, pela seta azul, ela está demonstrada aqui onde está a seta azul sendo apontada. Ó. Consequentemente, aqui eu trago à tona quem? Apenas esse furo central, não trago este outro furo. Talvez não seja um corte tão eficiente. O meio corte é só o sentido da vista escolhido, que um é mais eficiente do que o outro. Ok? Então, se você vai aplicar um corte, procure um corte que traga todas as seções, todas as partes internas da peça à tona. Tá? Seu André, Opa, pois não, Ivan? seu André, é interessante o que o senhor falou, né? Se colocasse o primeiro corte nessa outra vista, da esquerda para a direita, se colocasse o primeiro furo, ele ia confundir com o segundo, né? Com o furo central, né, professor? Exatamente, ele nem é Não é apresentado isso? aqui, né? Aí está o corte com o furo central. Eu digo, Exatamente. caso ele quisesse colocar o furo dianteiro, esse furo menor, né, na esquerda, ele ia confundir com o furo central. O que é que o senhor acha? Eu estou vendo isso mesmo? Ou Não é isso. Ele não é isso representa mesmo, aqui, né? né? Ó. Ele não está representado aqui, né? Não Ó. está representando. O Certo. ponto vermelho aqui, ó. Você não tem como representar ele, né? Ele está Sim, sim. oculto. Já aqui seria uma mais eficiente, porque você traria à tona as duas geometrias, né, que estão invisíveis. Vamos Beleza. falar que é mais eficiente, né? Sim. Tranquilo? Legal. Show. Maravilha. Aqui nós temos outras representações também não tão usuais, mas que acontecem ainda. É o meio corte com representação simplificada de simetria. Pode parecer complexo, o nome de uma série, né? Mas não, é bem simples. Olha aqui essa pecinha. Ela é uma peça cilíndrica. Opa, como eu sei que ela é cilíndrica? Primeiramente, eu tenho uma linha de centro com esses dois tracinhos, que seria uma linha de simetria, espelhamento. Veja que a dimensão dessa aresta aqui para o outro lado tem aqui o símbolo G de diâmetro, ou seja, ela é cilíndrica, né? Aqui nós também temos um furo de 20, com uma profundidade de 8, comprimento de 40, 25, né? E assim por diante. Veja que ela foi aplicada um meio corte, simplificado, utilizando simetria. Mesma coisa aqui na pecinha de baixo. Aqui nós temos duas curiosidades muito interessantes. Foi desenhado somente meia peça, tem a linha de simetria, temos aqui a representação dos demais elementos, ou seja, nós sabemos que essa parte externa dela aqui, né, é similar aos dois lados. No entanto, olha aqui embaixo, ó, espessura 2. Não foi colocada uma vista lateral da peça para expressar apenas a espessura. Foi dada no, como a gente pode falar, foi especificada apenas na observação ali, ó, espessura 2. Muitas vezes pode vir denominado a espessura da chapa, chapa 18. Chapa 18, por exemplo, é 1,25 milímetros, né? E aí você tem lá a representação da espessura da sua peça. Aqui do lado, nós também temos a mesma representação de meia peça, com a simetria, né? Então, isso que tem aqui tem do outro lado também.
espessura de 1, e aqui a simetria de 1/4. Como assim? Essa aqui ela está representada a simetria tanto num eixo quanto no outro. Ela tanto é igual rebatendo para baixo, quanto para os dois lados posteriores. Então, ela é uma peça quadrada, com essa lateral aqui de 30, raio 10, são 4 furos, esse diâmetro central é de 20, com uma espessura de 1 milímetro. Aqui ficou meio estranho, pode ser que a foto é antiga. Mas, muito difícil você pegar uma representação dessa hoje. Ok? Por quê? Porque a maioria ainda hoje em dia é feita no software. No software, isso dá mais trabalho do que você fazer a representação completa da sua peça. Saindo das vistas em cortes, nós vamos falar agora de vista de seção. Opa! Corte é uma coisa, seção é outra. O que é seção? Seção, ela representa apenas a geometria da seção da peça, da aresta onde está sendo cortada. Veja, por exemplo, que esse eixo, ele tem aqui um perfil cilíndrico com rebaixo, um perfil cilíndrico central com um rasgo de chaveta, e o prolongamento posterior ele é uma seção quadrada. Se eu coloco isso nas vistas, olha aqui uma vista dessa peça, veja que dificilmente eu interpreto que aqui é quadrado, aqui é redondo. Tudo bem que tem essa X aqui representando isso, mas pode passar. No entanto, o que foi feito nessa peça? Em vez de aplicar um corte, foi colocada uma linha de corte e representada a seção. Então, nesse ponto A até A, foi rebatido aqui seção A. Veja que veio à tona só a região do material. Então, aqui você vê a parte cilíndrica e o rebaixo da peça. Mesma coisa aqui na seção B. De B até B, veja que nós vemos o perfil da geometria e o rebaixo do rasgo da chaveta. E na seção C, perfil quadrado. Ou seja, a seção ela traz a geometria à tona, não é o corte da peça. Tá? Outra representação muito comum dessa vista de seção de vista interna, por exemplo, se você pegar um perfil, um catálogo de fabricante de perfis estruturais ou perfis como cantoneira, barra chata, vamos falar aí Gerdau, Aço Cearense, ArcelorMittal, Sangatberga, são empresas que trabalham com perfis estruturais, perfis, né, de aço. Geralmente são barras de 6, podendo chegar até 12 metros. Então, por exemplo, se você for comprar lá uma barra cilíndrica de 12 metros, o desenho técnico dela não teria cabimento ou eficiência, vamos falar, se ele fosse representar assim. A vista lateral, a vista frontal da minha peça, na verdade, seria o perfil cilíndrico. Tá aqui ele, ó. E a vista lateral da sua peça? Ele seria assim, ó. Tá aqui a vista lateral da nossa peça. Professor, é uma barra de 6 metros cilíndrica. Por que isso aqui seria inviável? Olha o tamanho da escala que teria que ter para caber no papel. Ficaria muito miúdo. Então, o que você faz? Você faz uma representação da seção, da lateral, com uma seção interna. Então, essa barra aqui, ó, nós sabemos que é uma barra cilíndrica, seção circular. Poderia ser diferente circular? Sim, poderia ser sextavado, né? Poderia ser uma peça triangular, perfil quadrado. Veja essa outra. É um perfil cantoneira, um perfil L, que muitas pessoas chamam, né? A cantoneira aqui, ela está representada na sua vista lateral e uma vista de seção interna. Tá? Existe também a vista de seção interrompida. Veja aqui, ó, o perfil sextavado, só que em vez de ele ser prolongado, existe uma linha de interrupção, né? Essa linha de interrupção é igual àquela linha da integral que nós fazemos lá em cálculo. E aí, nessa interrupção, nós viemos com uma seção da peça. Veja aqui também, nessa parte central, foi feita uma linha de interrupção e demonstrada a seção deste momento, deste ponto da peça. É uma outra forma de representação. Tá? Encurtamento. É bem interessante o encurtamento. Geralmente, quando você tem uma peça muito longa e ela tem uma seção homogênea, ou seja, ela não sofre nenhuma alteração ao longo desse trecho, você pode fazer uma vista de encurtamento, você vai aplicar os 2 cortes, essa parte será oculta, sua peça se aproximará, aumentará a escala. Desta forma, quando você tirar as medidas aqui, ele vai representar a medida completa da sua peça. Ele não vai descontar isso que foi tirado. Então, se sua peça original aqui, por exemplo, tem 300 milímetros, e você aplica um encurtamento tirando 200 milímetros dela, ele não vai representar aqui como 100. Quando você tirar a medida, ele vai continuar com os 300.
é uma das simplificações da forma de representação da sua peça. Ok? Seu André, Opa, pois não, Ivan? nesse corte aí, professor, essas extremidades não necessariamente podem ser simétricas, né? Podiam ser até diferentes. O Sim, importante é o corte ao longo da peça, né? Para reduzir isso, você diminui ela e aumenta a escala de representação no papel, né? as extremidades Facilita podiam ser assimétricas, né? Isso que eu queria dizer. isso. As extremidades podem ser, mas a região que você corta não pode. Certo. Por exemplo, ó, eu vou colocar uma outra imagem aqui, ó. Veja que essa peça, ela tem uma simetria desse furo até aqui. Por que ela não tem a simetria de um furo ao outro? Porque no centro tem esse furo quadrado, esse corte quadrado aqui, né? Então, ou seja, essa parte que é homogênea foi aplicado encurtamento, mas aqui no centro eu não posso. Então, eu não poderia fazer encurtamento daqui até aqui, porque eu tenho uma seção Então, distinta no centro. omite essa ação central, tá certo. Tranquilo? Mas ali onde é Beleza. homogêneo, eu sei que o que termina dessa forma e começa dessa forma, ao longo dela é similar. Então, eu não preciso representar ali nesse ponto. Show de Tranquilo? bola. Beleza? Beleza. Professor, Oi. tem algum motivo por essa separação aí na imagem anterior ter sido reto, e esse aí tem esse quebradiço, Ah, não, isso é só literatura. certo? Quando você vai ver lá no software, a gente fala que é uma linha sinuosa, né? As interrupções. A linha sinuosa, a gente fala sempre recomenda você usar tipo a integral, né? Você faz tipo aquele S da integral, sabe? Que é o mais prático, mais usual. Mas você pode vir com uma linha mais reta. Por que não se usa uma linha tão reta? Porque ele pode dar a interpretação que ali é uma aresta. A pessoa cansada ou não interpretar correto, ser uma aresta de fim de peça, entendeu? Tranquilo? Entendi. Show. Vamos lá. Vista auxiliar. Isso aqui é uma particularidade muito interessante dentro do desenho técnico. Nem sempre as vistas corretas das laterais vão trazer a realidade da sua peça. Como assim? Temos que tomar cuidado. Quando a gente traz as vistas, é para detalhar aquele objeto naquela posição. Quando você faz isso, veja essa peça inclinada, por exemplo. Quando eu pego ela e faço aqui uma vista lateral dela, veja que o que está representado aqui na lateral não corresponde ao correto dimensionamento da peça. Se eu pegar a altura dela aqui, não seria a altura aqui da peça, né? Ela é maior. Mesma coisa se eu pegar a vista superior, que está aqui embaixo. Ó. A distância que eu tenho daqui para cá não seria o comprimento desse elemento. E aí, como eu represento essas peças? Vamos usar os planos auxiliares. O que são planos auxiliares? Independente dos planos que já existem, será criado um plano paralelo à seção que você quer demonstrar, e essa seção será rebatida nesse plano. Então, ou seja, essa nossa peça inclinada, em vez de ela ser representada aqui nos quadrantes, né, nos planos, vai ter um plano auxiliar na linha dela. E aí, esse plano auxiliar vai trazer o correto dimensionamento da minha peça. Vou trazer um outro exemplo mais tranquilo. Veja essa peça, que muitos alunos falam que parece uma cadeira de praia, né? Nós temos duas seções inclinadas aqui. Logo, foram criados aqui ó, o plano alfa e o plano beta. Quando nós colocamos essa peça dentro desses planos, o que eu vejo de cima, eu consigo projetar aqui embaixo. O que eu vejo na lateral aqui da frontal, eu consigo projetar. No entanto, para eu projetar correta a imagem dessa, eu tenho esse plano auxiliar alfa. E essa parte, o auxiliar beta. Como seriam as vistas representadas no nosso objeto? Dessa forma. Ah, professor, por que não tem um prolongamento da peça aqui? Porque são imagens falsas. Então, você pode fazer uma linha de interrupção aqui, ó, uma linha sinuosa, ó, como a gente fala, e representar. Ah, eu sei que essa distância aqui desse objeto está aqui, a distância daqui para cá está aqui, e daqui para cá está corretamente aqui. E aí você consegue detalhar sua peça por completo. Ok? Vamos lá. Para reforçar tudo o que foi dito hoje, vamos fazer alguns exercícios a fim de conhecimento. Primeira pergunta. Assinale com um X a alternativa que corresponde à perspectiva isométrica sem corte do modelo apresentado. Então, veja aqui que nós temos uma peça nas três vistas.
Foi aplicado os dois cortes, o corte A, A e o corte B, B, representados aqui. E aí eu pergunto a vocês, essa peça na isometria será o item A, item B ou item C? Podem responder no chat, abrir o áudio, fiquem à vontade. Ah, professor André. A. Vamos lá, o primeiro foi A. A Lara falou B. Vamos observar aqui, ó. Primeiramente, o Paulo aí B. Veja a vista superior. Olha a geometria da nossa peça. Está vendo aqui por completo ela? Logo, a vista completa dela seria ou item B ou item C. Por que não seria o A? O A ela tem metade, ó. Tá vendo que ela só tem essa geometria aqui na vista superior, ó? E aqui ela é completa, ó, dos dois lados. Então não teria como ser a vista A. Cuidado, a vista A é como se ela tivesse sido cortada, de A até A aqui. Deduzir que fosse um corte, exatamente. Pronto, Tá não certo. é o corte, é a representação isométrica dela, ela completa. Perfeito. Tranquilo? Tranquilo. O que diferencia o B do C? Temos esse furo aqui do lado. Quando você vê esse furo aqui do lado, se ele existir na peça, ele teria que estar representado aqui nas vistas. Como ele estaria representado aqui? Primeiramente, aqui teria um pontilhado, ó, onde está o pontinho vermelho aqui, né, ó, desse furo, e aqui seria uma seção aberta, não teria achura, né, ó, porque o corte BB passaria no centro dele, ou seja, teria aqui uma parte aberta, só teria material em cima. Logo, a resposta correta é o item B. Tranquilo? O item A seria um corte isométrico, né, professor? Seria um corte isométrico. Tecnicamente, Ivan, esse corte ele não existe, ele não pode ser aplicado. A gente mostrou aqui nos exercícios, ó, deixa eu pegar um aqui, por exemplo. Sim, eu vi. Sim. Apenas para Apenas isso aqui, efeito ó. didático, né? Exatamente, isso aqui é didático. Isso aqui não é corretamente, tecnicamente correto, vamos falar assim, entendeu? Beleza. Temos uma licença didática para usar, vamos falar assim, né? Sim, sim. Tranquilo? Mas você consegue fazer no software. A maioria desses desenhos a gente fez no software lá para representar aqui na aula. Tranquilo? Okay. Agora vamos a outra. Assinale com o X os desenhos técnicos ou o desenho técnico representados com meio corte. Apenas o meio corte. Lembrem-se que meio corte não é meio da peça. É a forma de representação de meio corte. E aí, quais seriam o item ou os itens de meio corte? Podem olhar com calma. Alguém não tem nenhuma alternativa, não? Meio corte, no caso, uma fatia da peça só, né? Uma peça seccionada em 4 partes, por exemplo, seria pegaria uma fatia dela. Isso. A B de bola, professor? A B, na verdade, é a única que não é meio corte. É o corte total. Veja que aqui na B foi feito um corte total. Como assim? O corte seria isso aqui, ó. E aí ele está representado aqui em cima, ó. Seria esse sentido de observação aqui. Ó, pensei em B e D. Vamos lá. A B não seria um meio corte. As outras demais seriam o meio corte. Por que é o meio corte? Porque que nem aqui, ó. Essa aqui ela está representada com corte aqui e aqui. Com a visualização nesse sentido, ó. Essa aqui, ó, a peça C, qual seria o meio corte dela aqui, ó? Está representado aqui e aqui, ó. Com a visualização nesse sentido. Né, ó, sentido de rebatimento, a achura aqui que está vendo. E essa aqui está representada com meio corte nessa parte aqui, ó. Aqui e aqui para cima, ó, desculpa. E aqui, ó. Com a observação nesse sentido aqui, ó.
Todos conseguiram compreender esse raciocínio? Meio corte, ele não corta a peça total. Não é metade da peça. Tá? Tranquilo? Legal. Pessoal, isso aqui são questões de concursos, de vestibular, de escolas técnicas. Tem uns da Polícia Federal, alguns que eu coloco aqui. Tudo isso aqui é tirado de alguma prova aí que aconteceu. Vamos apagar aqui. Então, nosso item correto seria A. Opa, calma aí. Só um instante. Pronto. Só não o B. A, C e D. Ok? Se eu não me engano, lá a pergunta era ao contrário, né? Qual que é o corte total aqui, né? Ou qual é, não é o meio corte. Acho que tinha uma palavra não lá na prova, lá no dia, se eu não me engano. Na questão lá. Esse aqui é interessante. Assinale com o X as vistas ortográficas que correspondem o modelo em perspectiva com a indicação dos planos de corte. Veja que aqui na isometria, nós temos 2 planos de corte sendo representados. Veja a posição e o que eles representam. Esses planos de corte estão representados igual no item A, no item B ou no item C? E aí? Item A? Legal. Paulo Vitor aí. Mais alguém? Pensa diferente? Veja aqui, vamos analisar. Item B. Vamos olhar aqui o item B, Lara. Qual a diferença? Quando eu olho aqui, ó, veja que essa minha primeira linha aqui, qual que é o intuito dos cortes? Trazer à tona todas as partes da peça. Legal. Veja aqui, no item B, eu tenho um corte A aqui, ó. O que esse corte A traz para mim? Esse furo, né? Ah, ele está aqui representado no corte. Beleza. E o item B, ele corta aqui para mim, ó. Quem? O furo quadrado, está representado aqui. Legal. E esse furo aqui de baixo, ó, tá vendo que ele está pontilhado aqui, aqui tá maciço? Ele foi representado em algum corte? Não. Não que esteja errado, ele só não está eficiente. Ele não detalhou toda a parte interna da peça. Vamos olhar o item C. Coloquei aqui o corte A, ó, nessa altura, ó, ele está representado aqui, legal, apareceu esse. E o corte B, está aqui embaixo, ó, ele aqui representado aqui, ele apresentou os 2 furos, pronto, legal. Opa, mas e o furo quadrado? Ele está apresentado em algum dos cortes? Não. Se a gente olhar aqui nossa peça, ó, veja que nossa primeira linha de corte aqui, ele corta os 2 furos, e a segunda corta o quadrado. Então aqui, ó, meu plano A, ele corta meu furo quadrado, está representado aqui, e a minha linha B, eu corto os 2 furos. Ou seja, no item A, eu trago à tona todas as arestas ocultas da peça. Seria a opção correta. Opa! Por quê? Porque aqui eu vejo todos os elementos expostos, apresentados. Aqui sempre vai faltar um. No item B falta um, no item C falta outro. Veja que aqui também, se você olhar o plano aqui, ó, essa é a linha de corte aqui, ó, corta os 2 furos, tá aqui ela, ó, cortando os 2 furos, e essa outra corta o furo quadrado, tá aqui ela cortando o furo quadrado. Ok? Legal. Maxiliano falou aí do A, beleza. Analise as vistas apresentadas abaixo e coloque um C para que representa corte e S para que representa seção. Lembra que a gente viu o que era um corte e o que é uma vista de corte, o que é uma vista de seção? O que seria aí corte, o que seria seção? Qual seria a sequência aí? Vamos falar que esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo e aqui é o terceiro, né? Onde está o mouse aí seria o primeiro. Esse primeiro seria o quê? Corte ou seção? Começando de trás para frente, eu diria que o último é a seção. Esse aqui é seção. Sim, professor. E esse aqui do meio? O Loren aí falou, legal. Esse aqui seria um corte, né? Ó. E aqui é uma seção. Vamos lá.
veja que aqui você está vendo internamente, foi mal, a peça. É isso, ó, você falou, primeiro da esquerda para a direita seria seção, exatamente. Aqui você seção do perfil. Aqui nós estamos vendo uma vista em corte, né? Ó, foi aplicado um corte. Não tem a linha de corte aqui, mas poderia ter. Ela estaria aqui, né? Ó, seria esta linha de corte, com observação nesse sentido aqui, né? Ó. Ok? E aqui é uma vista de seção. O corte aqui ele representa apenas o elemento da seção, ele não faz nada o posterior, né? A peça. Essa seção, qual é a parte achurada? Tranquilo? Estou apagando aqui. Beleza. Olha esse aqui, ó, que interessante. Esse aqui acho que foi da Polícia Federal, esse aqui. Análise da vista ortográfica. Escreva C para a frase que estiver certa e E para que estiver errada. Primeiro item. Nesta peça foram imaginados 2 encurtamentos, certo ou errado. Segundo, o encurtamento pode ser representado porque a peça tem forma constante em uma de suas partes. E aí? Certo e errado, falei. Devia ser encurtamento em uma ou mais de suas partes, né? A última, né, professor? Isso. Tem que ser nas duas, né? Esse é exatamente isso, ó. A primeira está certa, foram utilizar 2 encurtamentos aqui, ó. Tranquilo. Mas por que esse aqui está errado? Que não era pegadinha, era o detalhe lá chamam de pegadinha, mas na verdade é o que você tem que pensar, né? O encurtamento pode ser representado porque a peça tem forma constante em ambas as partes, nas duas partes, não apenas em uma das duas. As duas partes têm que ser similares, para você poder remover aquela parte central. Tranquilo? E aí a gente chega nessa pecinha que não é desconhecida nossa. Lá na nossa aula prática número 2, nós já apresentamos ela para vocês. Nós fizemos lá, deixamos, né, para vocês pensarem em casa, como representá-la nas vistas, frontal, lateral, superior. Logicamente, você escolher qual era a sua vista frontal, quais eram as demais necessárias para o completo detalhamento da sua peça. E aí, o que eu falo agora para vocês? Além daquele detalhamento que vocês fizeram lá, o que vocês podem fazer a mais? Utilizar um desses recursos que nós aprendemos hoje, vista em corte, e talvez representar a sua peça de uma forma mais completa. Como assim, professor? Coloquei lá no AVA também esse material resposta, não vou apresentar ainda. Aqui, por exemplo, ó, opa, só um instante. Logicamente, aqui eu coloquei todas as vistas possíveis da peça, né? Então, determinei essa como frontal, coloquei as duas laterais, superior que está embaixo, inferior que está em cima, e uma vista aqui isométrica, com esse material. Quando a gente olha aqui, quando a gente fazia as vistas dela, veja que essa aresta aqui, ó, ela está oculta aqui. Os rebaixos aqui desse furo sempre vão estar ocultos, ó, nas vistas. Ou seja, essa parte interna ela não fica exposta. No entanto, o que eu poderia fazer? Vou lá no meu melhor amigo, SolidWorks, né? Vamos fazer o desenho da nossa peça. Calma aí que ele vai estar abrindo aí para a gente, tá? E aí temos a nossa peça desenhada. Nós vimos lá que pelo próprio software, depois de desenhado, eu posso vir aqui na painel de vistas, aqui, né? Opa! Orientações de vistas e colocar ela nas vistas que eu desejar. Como eu sei se ela está pontilhada? Que eu vejo pontilhado, né? Ó, os ocultos. Vou pegar uma outra vista aqui lateral dela. Ó. Essa aqui, como ficaria? Né? Como ficaria a vista superior? Eu posso vir aqui, ó, pegar a seção superior, né? E ela vista de cima. Legal. Mas como eu vejo o corte, como eu vejo ali outros recursos. Pessoal, isso não se aplica aqui nesse desenho. Se aplica em outra plataforma que nós vamos aprender agora. Não é aprender. Na verdade, eu vou demonstrar para vocês, mas fiquem tranquilos, nós vamos ter uma aula específica falando sobre esse outro workbench, que é o de desenho técnico, tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui, ó, novo.
Opa, ele abriu aqui na outra tela. Não é a peça, seria no desenho. Ok. Quando eu abro um desenho, a primeira coisa que ele vai pedir para a gente, calma, que isso aqui vai ter uma aula só ensinando sobre isso. Tranquilo? Hoje eu só estou demonstrando os recursos dentro do software. Nós vamos escolher um papel. Nós trabalhamos com A4. Nós temos a opção paisagem ou retrato. Retrato é em pé, paisagem é deitado. Ó, retrato é em pé e paisagem é deitado. Eu vou pegar aqui um retrato. Temos aqui a norma ANSI Metric, né, americana métrica. Tem uma ISO. Temos a DIN alemã, né? Temos algumas outras asiáticas aí que são muito comuns hoje em dia também. Temos aqui a da folha da nossa disciplina. Vou usar aqui a folha da disciplina. Então, aqui é o layout da nossa folha. Nossa folha, geralmente, ela é distinta por uma margem. Isso aqui é normativo, vou explicar para vocês nessa frente, né? A nossa legenda. O que importa aqui agora é só a folha. Vamos vir aqui em paleta de vistas. Vamos abrir aqui a nossa peça. Peça da atividade aqui. Né? Temos aqui as possíveis vistas já da peça. Eu vou determinar qual é a minha frontal. Cuidado! Não obrigatoriamente o que está escrito aqui como direita, superior ou frontal é a superior, é a esquerda, é a frontal. Isso aqui é o nomezinho daqueles planos que a gente tem lá, né? Quando a gente escolhe o plano para desenhar a nossa peça, ele mostra lá o frontal, direita e superior. É justamente isso aqui que é direito, superior e frontal, tá? Eu vou pegar essa vista aqui, ó, da minha peça, vou colocar ela aqui. Arrastei. Automaticamente, se eu arrasto para o lado, ele já faz as demais vistas da minha peça, mas eu não quero. Vou dar um OK aqui, só quero essa vista. Antes disso, deixa eu só fazer uma configuração aqui, ó, propriedades. Como é um software americano, ele vem em terceiro diedro. Não tem como mudar isso, eu tenho que mudar agora, ó, primeiro diedro. Ele vai fazer a representação dos demais vistas em primeiro diedro. Essas linhas de chamada eu não uso, eu tiro. Para eu aplicar um corte na minha peça, olha como a gente faz. Eu tenho aqui em exibir layout, vista de seção. A seção aqui é o corte, aqui é uma forma de tradução, tá? Mas aqui, ó, quando eu venho nela, eu tenho ela vertical, ó, horizontal, inclinado ou com desvio, né, ó. Tá? Eu posso fazer os desvios. No nosso caso, aqui o melhor seria um corte vertical. Vou colocar aqui no centro da peça, ó. E aí ele vai fazer o rebatimento. Só dar o OK. Ele já faz. Cuidado, que aqui ele deu o corte de A até A e o sentido de observação. Eu vou colocar desse lado. Ah, professor, mas o A está mostrando para o outro lado. É só eu inverter aqui, ó. Olha como ele vai inverter a peça também, ó. Então, se eu estou olhando desse sentido, ele tem que estar desse lado. E ele já fez todo o cortezinho aqui da peça para nós, ó. Ah, professor, está seção aqui. A gente vai corrigir. 2 cliquezinhos, não é seção. Ele é corte de A a A. Legal. Ah, professor, mas se eu quisesse fazer a vista de seção, eu posso alterar ele aqui, os padrões dele, para ser de seção. Ó, seção fatiada, olha lá, uma vista de seção, né? Quero uma parcial, Ashura automaticamente. Posso mexer na Ashura? Posso. Clico aqui na Ashura. Veja aqui da lateral, ó, vou fazer a alteração. Ela não vai ser um material. Posso escolher o tipo de material que eu quiser, ó, aqui, tá? Mas não, eu vou apenas mudar a escala dela, ó lá, intensificando a escala. Ah, não vou intensificar tanto, mas vou mexer na angulação. Posso trabalhar na angulação dela, ó. Só não posso deixar ela paralela à minha peça aqui. Isso aqui seria errado, tá? Então, eu posso trabalhar numa angulação distinta. Então, aqui você faz a parte da Ashura, você faz a parte de detalhamento da sua peça. Tudo isso o software faz de forma automática para a gente. Veja que, se eu pegar aqui apenas uma vista dessa peça, vou colocar ela aqui, não quero outra, é somente para a gente observar aqui. Vamos trazer ela com as arestas aqui. Veja aqui, se eu usasse somente a vista, né, essas arestas estariam ocultas. Quando eu aplico o corte, elas estão visíveis. O correto é você cotar as arestas visíveis. E aí você traz à tona a sua peça. Legal? Outro detalhe interessante. A nossa peça aqui, ó, vou pegar aqui só uma dimensão.
deste furo até este furo, ele tem uma cota de 115 milímetros, ok? Vou apagar essa cota. Vou fazer um encurtamento nessa peça. Tá vendo que ele tem uma seção homogênea aqui, ó? Né? Vamos encurtar ela? Então, vou vir aqui, ó. Aqui, ó. Quebra de vista. São as traduções, é um encurtamento. Vou aplicar ele nessa vista. Opa, ele é horizontal. Desse ponto até este ponto aqui, ó. Olha aí nossa peça encurtada. Ele colocou aqui um distanciamento de 10, poderia colocar mais, ó, 20. Posso colocar menos, colocar só 5 aqui, ó. Vou dar OK. Ah, professor, mas aí eu vou confundir a cota errada aqui, não. Se eu vier aqui em notações de dimensão, ó, quanto era essa medida daqui para cá? 115, né? Olha aí. Continua 115. Ou seja, o encurtamento, você sabe que ali é uma seção homogênea. Ele apenas encurtou para aumentar a escala da sua peça. Tranquilo? É uma forma de representação dentro do software. Legal? Pessoal, tudo isso nós vamos exercitar ainda mais para frente, aprender sobre a legenda, aprender sobre layout de folha, características, o porquê das marcações. Aqui é só apenas mostrando que o que a gente ensinou hoje, nós fazemos também dentro do software com o auxílio da ferramenta. Tá? Sobre a aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Se eu medir aqui também, ó. Tranquilo, professor. Legal. Só uma pergunta a vocês. Deixa eu só... Aqui eu não tenho como pegar essa medida do centro aqui, mas tranquilo. Se eu pegar daqui para cá, ó, ele vai dar 100. Como se eu pegar daqui para cá, ó, ele também vai dar 100. Ó. Tá vendo? Só para vocês verem que não tem corte. Legal. Pessoal, aos alunos, aula passada nós deixamos disponíveis para vocês 2 atividadezinhas que foram lá de segunda-feira e quarta-feira, onde vocês tinham que desenhar uma peça e representar o volume. Por que não usamos o sólido em desenho para engenharia? Porque ali, vamos lá, aí que tá, né? Vocês têm que aprender outros recursos, outros softwares. O desenho para engenharia e expressão gráfica, ele é um software para desenho. Então, ali tem uma derivação de alunos para engenharia civil, para arquitetura e para mecânica, automação, produção. O pessoal da mecânica e produção e automação vão trabalhar mais o desenho técnico de componentes. Por exemplo, o pessoal da construção civil, engenharia civil, não usa o SolidWorks. Ele não é um desenho para arquitetônico, né? Da arquitetura e assim por diante. Eles vão para outro, o AutoCAD continua lá dentro deles. O SolidWorks é um software que veio depois, com outras ferramentas que facilitam algumas interpretações. Então, por isso que ele foi adotado aí pelo pessoal da mecânica, pelo pessoal da produção. Ele facilita. Lembra que eu falo que ele vai ser seu novo melhor amigo? Porque quando acabar a faculdade, cada um vai para o seu canto, cada um vai trabalhar na sua empresa, mas esse seu amigo aqui vai continuar com você trabalhando ao seu lado e lhe ajudando. Por isso que eu falo que ele vai ser seu melhor amigo. Então, o SolidWorks facilita. Ele é um software parametrizado para desenho técnico. Por isso que ele tem todos esses recursos que vão evoluindo com o tempo, né? Facilitando. Voltando ao raciocínio, rapidinho. Sobre aquelas atividades. Alguns alunos me perguntaram, lá em particular, né, no chat, mesmo no grupo, no WhatsApp, como algumas peças, algumas dúvidas, não tem problema nenhum, nós estamos à disposição para esses questionamentos. E eu pergunto agora, alguém tem alguma peça, alguma dúvida que queira fazer aqui, que a gente mostre o detalhamento dela, que teve problema para ser executada lá no dia? Não vou salvar aqui. Vou abrir aqui nossas pecinhas. E aí, alguém tem alguma dúvida sobre aquelas peças? Pessoal, não queria comentar não, mas tiveram muito poucos alunos, menos da metade que fez, viu? É a opção de cada um. A peça 2. Vitor, Paulo, do primeiro dia ou segundo dia, deixa eu abrir elas aqui. Aquelas peças lá são para auxílio. Professor, a dificuldade maior foi só colocar como estava no gabarito. Primeira vez foi com a unidade e da outra vez com vírgula em vez de ponto. Vamos testar aqui. Essa aqui era uma, né? Vamos passando aqui para um lado. 2. Não seria essa 2 aqui não, né, Paulo? Ou é a 2 da outra parte, né?
Pronto, vamos chegar lá. Teve essa. O N aqui, todo mundo deu certo. Teve essa não. Foi essa aqui? Ah, essa aqui? Vamos lá. Eu vou montar aqui uma estrutura. Essa aí eu também tive. Não se assustem com as peças, né? Quando você vê uma peça dessa, estratégia. Como eu vou desenhar ela para compreender? Então, vocês estão nas duas telas aí vendo, né? Vamos lá. Nova peça, né? Primeiramente, a gente não tinha aqui uma representação qual seria o posicionamento correto dela, mas você poderia adotar um dos dois, isso aí não era um problema. Vamos desenhar ela nessa vista aqui, ó, tá? Então, quando eu colocar na isometria, ela vai estar aparecendo dessa forma. Como que eu faço particularmente? Coloco na isometria, esboço. Se eu vou desenhar, dependendo da minha estratégia de desenho, qual é o sentido que eu vou desenhar ela, tá? Tem uma única forma de desenhar essa peça? Não, tem diversas formas. Veja só, vou pegar ela dessa vista aqui, então eu vou desenhar essa parte de baixo. Vou selecionar essa vista aqui. Quando eu olho essa vista, que seria essa aqui, ó, eu sei que ela é um retângulo. E lá na outra extremidade eu tenho uma parte cilíndrica. Então eu vou pegar um círculo aqui. Eu sei que meu círculo está no centro, então eu vou pegar já meu quadrante aqui, vou abrir até a extremidade aqui, ó. Tranquilo. Vou dar um OK. As partes que eu não quero, vou apagar. Aparar entidades, geralmente eu trabalho nessa última aqui, que é mais tranquila. Não quero essa linha. Ah, deu um erro, não tem problema, é só dar OK. E esse aqui. Legal. Tem algumas restrições que você pode fazer ali para não dar erro na sua peça. Como assim restrições? Veja que aqui, se eu clicar, ela está solta, né? Ó. Vou colocar as medidas aqui. Então, vamos. Ela tem uma altura de 45, dimensão. Então, aqui teria ó, 45. Vamos deixar ela no centro. Lembra que a gente falou sempre deixar referenciado essa peça? Então, vou falar que dessa aresta aqui até essa, ó, vai ter o quê? 45 dividido por 2. Aí, já ficou no centro. Veja que essas duas arestas estão já escuras, né? Ó. Daqui para cá nós temos 80, ó. Então, dessa aresta aqui, ela vai ter 80, ó. Legal. Então, eu vou falar que daqui para cá vai ter 40? Pode ser. Ah, não, eu queria o metade total da peça. Só somar 80 mais esse raio aqui de 45, né, que é diâmetro, cuidado, ó. Metade de 45 dividido por 2. Essa nossa altura aqui vai ter o quê? Um diâmetro de 45, mas aqui é raio. Só pegar 45 e dividir por 2. Veja que nossa peça já está toda escura, né? Legal. Recursos, ressalto estrudado. Qual que é a altura dela aqui? 60. Ela veio para cá, pode ir para o outro lado, tanto faz. Vou dar aqui 60. Ok. Temos aqui o bloco dela. Pessoal, quando a gente desenha esse bloco, a gente já poderia ter feito um outro recurso junto, né? Por eficiência. Como assim? Já poderia ter feito esse furo junto, né? Ele não está aqui, ó. Posso fazer depois? Posso, não tem problema. Mas se eu quisesse fazer antes, professor, vou verificar isso aí. Tranquilo, Lara. Por favor, coloca só o nome aqui na frequência. Pessoal, os nomes aqui. Nomes aqui. Só para a gente tirar a nossa frequência, nome barra matrícula, tá? Só para a gente ter a frequência, mas eu vou dar continuidade aqui na aula, fiquem tranquilos. Então, por exemplo, como eu faria o furo? Posso fazer o furo tanto aqui agora, como eu poderia ter feito aqui, ó. Se eu voltar aqui no meu esboço, ó, primeiro desenho que a gente fez, colocar ele de frente, eu vou fazer esse furo aqui, ó. Ele fica nesse centro, vou abrir ele. Qual é o diâmetro dele? 30, né? Dimensão inteligente. 30. Quando eu sair, ele já está feito ali, ó. Olha lá, legal. Temos um corte aqui em cima, ó. Pronto, vou selecionar aqui minha peça, clicar em esboço, puxar de frente. Esse corte seria um retângulo aqui, ó. Já vou pegar essa seção aqui. Quais seriam as dimensões desse corte? Dimensão. Desse ponto até esse aqui, ó. Essa altura é de 20, né? Tá lá, 20. Esse aqui nosso, ó, daqui para cá é de 20 também, ó. Tá lá, 20. E esse aqui nosso seria de 60, né? Olha aí. Recursos, corte. Vixe, qual é o comprimento da peça? Não lembro. Só colocar passante aqui, ó. Ok.
Veja que nós fizemos uma parte da peça. Professor, ela está na posição certa? Quando eu coloco na isometria aqui, está na mesma que essa. Legal. Veja que nós temos aqui uns arredondamentos de fillet, ó, raio 7, né? Ó, aqui, 4, 5, 6 filetes de 7. Fillet, raio 7, digitar 7 aqui, né? Ó. Aonde? Nesse, são as arestas, né? Ó. Nessa aresta, opa, nessa aqui de dentro, ó. Aqui, eu tenho tanto aqui desse lado quanto desse, ó, como aqui em cima também. Aqui, opa, não é a superfície. Vixe, cliquei errado, perdi tudo? Não, só vim aqui, ó, excluir esse aqui que eu cliquei errado. Seria nesse e nesse, ó. Olha aí, as arestas. Ok, fizemos as arestas aqui. Aí essa parte vermelha, ele falava lá no texto, né? É um fillet de raio 2. Fillet. Qual que seria o nosso raio agora? De 2. Aonde? Pessoal, quando eu clicar na aresta aqui, ele já vai pegar a aresta todinha da peça. Ó. Ele automaticamente já põe para toda a peça. Por quê? Porque ela não tem fim, ela é uma peça única, né? Ó, tipo, ela dá a volta em toda a peça. Ok. Está aqui a nossa peça. Para vocês interpretarem melhor, vou deixar ela igual aqui, ó. Vou selecionar ela, vou falar que essa nossa peça tem uma aparência sólida, cor verde, e que o nosso fillet aqui final, ele tem uma sólida vermelha. Pronto, olha aí. Tá aí a pecinha representada, desenhada. Quando você vem aqui, ó, avaliar propriedades de massa, o valor lá deveria ser esse aqui, ó, 12.588.17. Correto aí? Bate? Não sei. Eu não tenho o resultado aqui. Mas se alguém tiver a resposta depois, confere aí se bate o resultado. Tranquilo? Show de bola, professor. Deu para entender aí? O Paulo, o Ivan? Tranquilo. Tranquilo, professor, para entender. Legal. Olhando é uma maravilha. Na hora de fazer, às vezes, chega a sua testa, viu, professor? Tem que praticar, é assim mesmo. Tem que praticar. Mais Tem que alguma, praticar. pessoal? Tinha essa. Essa aqui, daí ó. eu não consegui fazer. Essa aqui? Não, a anterior. Anterior? Essa Anterior daí. aqui, teve uma interpretação de alguns alunos me perguntaram, porque falaram assim, professor, aqui, ó, se você olhar aqui, esse diâmetro é 40 e esse de fora é 50, a diferença é 10, mas aqui fala que é 5. Tá errado? Não, não tá. Veja que o diâmetro, ele pega os dois lados. Então, aqui é 30, aqui é 50. A diferença, é 40 e 50, é 10. Mas aqui tá 5, que é 5 de um lado e 5 do outro. Somando dá os 10, entendeu? Essa peça aqui, ó, desenho dela, é tranquilo. Vamos lá, nova peça aqui, né? Ó. Como a gente vai fazer? Estratégia, né? Primeiramente, esboço. Vou colocar na isometria. Vou desenhar ela. Em que sentido aqui? Vou fazer primeiro essa base de baixo aqui, depois disso, depois dos furos. É mais fácil, eu acho. Estou interpretando agora. Então, pegar aqui o plano superior. Vou fazer aqui um retângulo. Como esse retângulo é equilátero, os lados iguais, não é equilátero, tem uma proporção conhecida, vou fazer esse aqui centralizado. Sei que ele tem 100, aqui, ó, por 200, né? Temos aqui, ó, 4 filetes de aresta, 15. Professor, o senhor já vai fazer os furos agora? Não, não vou fazer. Por quê? Filete aqui, ó, 15, nos 4 cantos. 1, 2, 3, 4. Ok. Por que eu não vou fazer os furos agora? Porque se eu fizer um furo agora, quando eu fizer a segunda parte, tem que ter outro furo. Eu furo de uma vez depois. Recursos, só dá o ok, ressalto extrudado. Essa nossa altura aqui, ela tem 30, né? Ó. 30. Ok. Nessa parte superior aqui, nós temos o quê? Esboço. Vou deixar ela de frente para a gente aqui, ó, normal, né? Aqui em orientações de vistas, normal, tá de frente. Eu tenho aqui 3 furos. Cuidado, nós temos 3 diâmetros. Esse menor aqui, o de dentro, de 40, é o furo. Nós temos aqui o de fora, aqui, ó, esse do meio aqui é o de fora aqui, que é 50. E esse externo aqui, professor, o que que é? É o fillet, esse arredondamento. Tem a interseção aqui, ó, da parte plana para a parte curva, ele gera uma aresta ali de interseção de planos.
Então, vou fazer 3 furos aqui, ó. Vou fazer 1, 2, 3. Veja que está bem aleatório. Posso usar medidas, como eu posso usar também alguns referenciamentos que me ajudam. Como assim? Olha só. Vou falar primeiramente que esse meu furo, selecionei o centro dele, segurei até aquela Ctrl, e o meu central aqui, ó, estão coincidentes, ó. Opa, já está no centro. Ele está no centro da peça aqui. Esse aqui meu e esse aqui, ó, segurando o Ctrl, estão alinhados horizontalmente, ó. Opa, já está alinhado. Esse aqui, segurando o Ctrl, e esse aqui também estão alinhados horizontalmente. Legal. Posso colocar a medida dos 3, falar que esse aqui tem 50, esse tem 50, esse tem 50. Ou seleciono o meu primeiro, seguro o Ctrl, seleciono o segundo, seleciono o terceiro, falo que eles são o quê? Iguais, ó. Quando eu falo que eles são iguais, basta eu colocar que a dimensão desse aqui é 50, os 3 ficam com 50, ok? Por que que esse aqui não está escuro ainda, está azul? Porque falta essa medida, ó. Desse ponto até esse aqui é de 65, desse aqui até esse aqui é de 65. Legal, olha lá. Recursos, ressalto estrudado, quanto que é essa altura aqui? Vixe, professor, não sei, é 70 menos 30. Preciso fazer conta de cabeça, pegar a calculadora, o celular? Não, não pegue o celular. Faz aqui, ó, 70 menos 30. Ó. Só dá um Enter. Clica aqui, né, ó. Ok. Por que que ele não fez? Eu fiz alguma coisa errada? Ressalto estrudado. 70 menos 30. 40. Pronto, ele calculou agora. Não sei porque ele não deu na primeira. Ok. Ele já fez ali. Agora, olha só. Nós temos aqui uns fillets aqui, ó. Raio 5, ó. Tá vendo? Posso vir aqui em fillet. Raio 5. Seleciono as arestas. Quais são? Essa e essa. Ok. Fizemos os fillets aí, né? Para terminar nossa peça, nós temos aqui os 3 furos. Opa, veja que ele tem 11,75 da... Eu preciso fazer o cálculo dessa distância? Pode ser que sim, isso aqui não. Olha como eu vou fazer. Vou selecionar a superfície, esboço, deixar de frente. Tenho aqui 3 furos aleatórios, 3 círculos aleatórios, totalmente aleatórios. Olha o que eu vou fazer. Vou falar que esse furo, segurar o meu Ctrl, e esse aqui, ó, eles são o quê? Concêntricos, mesmo centro. Opa, vou puxar ele um pouquinho para dentro aqui, só para eu falar o quê? Que a dimensão daqui para cá é de 5. Ou eu posso falar que esse meu furo aqui, né? Esse meu círculo, esse aqui, ó, eles são concêntricos. Vou diminuir um pouquinho. Vou falar que o diâmetro dele aqui é de 40, né? Ó, sai na mesma. Ou posso falar que esse meu aqui, esse aqui são concêntricos. E vou falar que esse meu aqui e esse aqui, ó, selecionei o outro, eles são iguais. Ele também vai ficar na mesma medida. Tem várias formas de você representar a sua peça. Professor, como a gente vai fazer o furo na profundidade? É só fazer as contas? Pode fazer a conta. Ou você pode fazer assim, ó. Recursos, corte. Qual é a profundidade dele? Vai ser um offset da superfície. O que é offset? Distância, né, da superfície. De qual superfície? Dessa aqui de baixo. Ó. Um offset de quanto? O valor que tem aqui, ó, 11,75. Olha lá, ele já fez ali para a gente. Ó. Vou dar o OK. Fizemos aí nossa peça. Professor, como eu sei se ela ficou igual à nossa peça? Você pode vir aqui nesse cortezinho aqui, ó, só para observar aqui. Ó, tá vendo que essa vista aqui é similar a essa que está aparecendo? Vamos avaliar aqui, ó, medida, estou com dúvida. Será que daqui para cá ficou os 11,75? Olha lá a nossa distância. Coxinha aqui, ó, 11,75, ó. Daqui para cá. Oi. Ó. Sem usar o offset. Eu podia jogar lá na caixa 70 menos... Pronto. Menos 11,75. Isso. Vou fazer aqui agora, ó. Também te dá, né? Perfeito. Show de bola. Sim, ó, tá aqui ele, né, ó. Vou cortar de novo, ó, cortar.
Qual a profundidade? Eu vou colocar aqui 70 menos 11,75. Opa, 75. Ele já calculou lá, ó, 58,25. Ó. Ok. Show de bola. Feito isso, avaliar propriedades de massa. Está aqui o volume. Ó. Só bater lá e ver se bate. Tranquilo? Legal, pessoal? Legal. Show de Professor, bola. essa Opa. parte cilíndrica dava para fazer pelaquela propriedade, acho que é padrão linear. Dá. Vou fazer aqui, ó. Olha o que eu vou fazer Porque aqui. eu tinha Vou... pensado em fazer ela, porque eu tinha visto no tutorial uma peça que ele usa, mas é o padrão circular, né? Porque a peça é circular, que ele usa no Entendi. exemplo. Tem aqui, Aí ó. eu queria só saber se dá para fazer. Vou fazer aqui agora. Quer ver como? Eu vou deixar todos só com um aqui. Vou fazer só uma. Ó. Vou cortar aqui. Não vai ter esses. Ó, só um furo. O fillet aqui também só vai ter um fillet. Não tem essa aresta 2. Não tem essa aresta 3. O fillet talvez dê errado, mas a gente corrige. E não vai ter a extrusão aqui, ó. Vamos editar aqui o esboço. Não vai ter essas duas peças aqui, ó. Vou ter que só colocar essa medida aqui para ficar certo, ó. Deixar de frente aqui. Daqui para cá, 65. E deixar o alinhamento, ó, que acabou apagando. Ó, desse centro para esse, também alinhado. Pronto. Temos só uma peça aqui feita, né? Ó, tá vendo? O que eu vou aqui agora? Ó? Recursos, padrão, não é circular, é linear. O que ele me pede? Um eixo de direção. Basta eu pegar aqui uma aresta dessa, ó. Essa direção, tá? Qual é o meu recurso? São vários. Vou abrir aqui a árvore. Eu quero fazer tanto a extrusão. Opa, seleciona aqui, ó, tanto a extrusão, quanto o fillet, quanto o corte. Tá louco aqui, professor. Calma, porque ele está fazendo aqui um distanciamento. Qual que é o meu distanciamento? 65. Quantos são? Opa, são só 2. Ó, 2. Tá vendo? Ok. Ó, ele vai dar um erro aqui, porque o fillet geralmente ele não aceita, tá? Eu vou estirar o fillet aqui, ó. Excluir. Vou dar o ok. As arestas, os vértices determinarão, não estão no padrão. Vamos voltar ao fillet aqui. Ele não aceitou essa aresta. Vamos excluir ela aqui, vamos pegar esse plano. Para mim aparece esse mesmo erro de reconstrução. Ele pegou a aresta, ele não aceitou. Eu peguei esse plano, ele veio para cá. Não seria esse, então. Eu vou pegar esse outro aqui, ó. Ele fez para esse lado, eu posso inverter aqui. Ó. Inverto. Direção 1. Porque ele fez. Vamos escolher o outro aqui. Vamos pegar esse aqui, então. Pronto, ó. Ele veio para cá. Ok. A face, aresta, o eixo, estruturado não definem. Aparece seção modelo. Edite definição padrão, selecione novamente. Vamos mudar aqui, então, ó. Espaçamento e instâncias. Vamos ver se aqui ele vai agora. Ok. Foi. É só alguma configuraçãozinha, entendeu? Ele estava pegando como referência. Ó. Aí ele fez. Vamos ver aqui se o volume vai bater. Avaliar medida. Opa, não, é propriedade de massa. Só bater lá depois ver se bate aí o volume. Acho que é o mesmo. Veja que aqui ele pegou o fillet também, né? Às vezes o fillet dá errado. Mas tem várias formas de você fazer a peça. Tranquilo? O que é interessante aqui? Fazer pelo padrão linear. Digamos que esse furo nosso fosse de 35. Eu venho aqui no meu esboço, ó. Só fechar aqui. Edito ele. Em vez de 5 aqui, vamos falar que aqui é 20, olha, vai ficar bem pequenininho ali, ó. Quando eu sair, ele edita todo mundo, ó. Tá vendo? Basta eu editar um. Essa altura aqui não é mais 40, ela é 50. Quando eu editar aqui e atualizar, ó, todo mundo foi para 50, ok? Ou seja, você consegue editar a sua peça de uma forma mais simples, por causa desse recurso de espelhamento. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguma dúvida, pessoal?
Como que a gente sabe tudo isso? Pessoal, é treinando, é exercitando. Se vocês olharem lá no AVA, tá lá para vocês 2 listas de exercícios com diversas, tem 60 peças aqui para vocês desenharem. Vão desenhando, vão exercitando, vão aprendendo recursos. Toda aula a gente desenha uma peça, tem só o vídeo gravado, se você olhar aqui, ó, sempre, aqui é da atividade, mas tem a gente explicando lá, que também tem a gente fazendo os desenhos, tanto na aula teórica quanto na prática. Então a gente vai ver sempre lá um exercício, ok? Pessoal, daqui a pouco eu deixo à disposição para vocês a gravação do nosso vídeo. No mais, agradeço a atenção de todos. Valeu, Ivan. Qualquer dúvidas, críticas, elogios, sugestões, estamos à disposição. Nossos meios de comunicação, Ferramenta Torpedo, nosso grupo do WhatsApp, ok? Valeu, pessoal. Boa semana a todos. Até quinta, né? Igualmente, professor. Tchau, professor. Até quinta. Valeu, pessoal. Até quinta. Um abraço. Boa noite.